Carlos, então você está me dizendo que o imóvel na zona urbana ele pode ser considerado imóvel rural? Propriedade familiar. Se ela for insuficiente para garantir a subsistência e o progresso, ela não vai ser propriedade familiar. Ela vai ser o quê? Então, minifúndio é elegível para fins de reforma agrária, pessoal? Latifúndio. O que é o latifúndio? Mas também não é só a área que define que é latifúndio. Mas a exploração que se dá à terra também pode ser considerada um latifúndio. Beleza. Mas existem situações que se aproximariam aqui dessa definição de latifúndios, mas que não podem ser considerados latifúndios. Quando são essas situações? O artigo 4º traz as definições, algumas definições. Quais definições que ele traz? Imóvel rural. O que é imóvel rural? É um prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial. Então, seja agrícola, seja pecuária ou agroindustrial, é um imóvel rural, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. Pessoal, muito interessante isso aqui, ó. O que significa isso aqui? Significa que imóvel rural, muitas vezes, não vai ser só aquele da zona rural. Carlos, então você está me dizendo que o imóvel na zona urbana ele pode ser considerado imóvel rural? O que vocês acham, pessoal? Um imóvel na zona urbana, eles podem ser considerados um imóvel rural? Pois é, pessoal. Isso daqui, eu lembro quando eu estudava para os concursos de auditor fiscal, né, para auditor da Receita Estadual, Federal, Municipal, eu também tive essa surpresa aqui. Porque quando a gente estuda ITR, né, que é regulado por essa norma aqui também, a gente aprende isso, que o imóvel rural pode ser na zona urbana. Então, o imóvel rural é o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, tá? Qualquer que seja a sua localização, desde que ele se destine à exploração extrativa agrícola, pecuária e agroindustrial. Quer através de planos públicos de valorização, quer através da iniciativa privada. Propriedade familiar é um imóvel rural que direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, então ele tem que ser explorado de forma direta e pessoal pelo agricultor e por sua família, senão, o agricultor mora na cidade e ele contratou lá um caseiro, né? Aí ele não é uma propriedade familiar. Propriedade familiar é um imóvel rural que direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada tipo de exploração e, eventualmente, trabalho com a ajuda de terceiros. Tá? Eventualmente, pode ter ajuda de terceiros, tá? Mas para trabalhos eventuais. Então, olha só, mas ela tem que ser suficiente para garantir a subsistência e o progresso. Se ela for insuficiente para garantir a subsistência e o progresso, ela não vai ser propriedade familiar. Ela vai ser o quê? Se ela for explorada ali pelo agricultor e por sua família, absorver toda a força de trabalho, mas ela é insuficiente para subsistência e progresso social e econômico, ela vai ser um minifúndio. Exatamente, Giovana. Então, o minifúndio é o imóvel rural de área e possibilidades, não só de área, mas também de possibilidades inferiores às da propriedade familiar. Então, se é inferior a um módulo rural, por exemplo, que a área mínima para propriedade familiar tem que ser um módulo rural. Se é inferior ao módulo rural, é inferior em área. Agora, vamos supor que ela até superior em área, mas ela é inferior em possibilidade. Pô, ali só pedra, não tem como produzir nem sustentar nada ali, é só a encosta do morro que é a propriedade dele, e é só pedra. Então, se ela não é capaz de garantir a subsistência e o progresso social e econômico, também vai ser considerado um minifúndio, tá? Cai muito em prova a definição de minifúndio, né? A gente até viu uma das questões lá no pré-teste sobre minifúndio. Muito importante você entender a diferença dele para a propriedade familiar, que é o minifúndio é aquilo que está abaixo da propriedade familiar, seja em área, seja em possibilidades, tá? Se é uma propriedade menor do que o módulo rural, ou mesmo que não seja menor que o módulo rural, mas totalmente improdutiva, totalmente incapaz de fornecer subsistência e progresso social e econômico,
vai ser considerado minifúndio. E aí não atende à função social. E aí você vai ter que juntar com outras áreas para que possa atender a sua função social. Então, minifúndio é elegível para fins de reforma agrária, pessoal? Vocês acham que só o latifúndio que pode ser dividido, que pode ser desapropriado para fins de reforma agrária? Ou o minifúndio também pode ser desapropriado para fins de reforma agrária? O minifúndio, sim, é uma das prioridades, é uma das áreas prioritárias de desapropriação para fins de reforma agrária, tá bom? Latifúndio. O que é o latifúndio? Latifúndio é um imóvel rural que exceda a dimensão máxima fixada na forma do artigo 46, parágrafo 1º, linha 1 e tal, dessa lei. O que significa isso? Aquilo que tiver mais de 600 módulos rurais, mais de 600 módulos rurais é considerado um latifúndio, tá? Então, os limites máximos são 600 vezes o módulo rural, o módulo médio da propriedade rural, ou 600 vezes a área média dos imóveis rurais naquela respectiva região, tá? Então, se for 600 vezes maior do que as outras propriedades, do que a área média dos outros imóveis rurais, ou se for superior a 600 módulos médios da propriedade rural, vai ser considerado um latifúndio, tá bom? Vai ser considerado um latifúndio. Mas também não é só a área que define que é latifúndio, mas a exploração que se dá à terra também pode ser considerada um latifúndio. Quando não exceder o limite referido ali naquela linha, ou seja, 600 módulos, mesmo que seja abaixo de 600 módulos, se for mantido inexplorado em relação às possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio, ou que seja mantido com fins especulativos, ou que seja deficiente ou inadequadamente explorado, de modo a vedar-lhe a inclusão no conceito de empresa rural, tá? Então, se for mantido inexplorado, ou se for inadequadamente inexplorado, ou se for mantido ali só para fins especulativos, mesmo que seja inferior a 600 módulos rurais, também vai ser considerado um latifúndio, tá bom? Ficou claro, então, quando que é latifúndio? Ou quando é grande demais, possua mais de 600 módulos rurais, ou quando, mesmo sendo inferior aos 600 módulos, mesmo sendo inferior àquele tamanho máximo, ele seja mantido inexplorado, com fins especulativos ou de forma inadequadamente inexplorada, que não possa ser considerado nem como empresa rural. Beleza. Mas existem situações que se aproximariam aqui dessa definição de latifúndios, mas que não podem ser considerados latifúndios. Quando são essas situações? O imóvel rural, qualquer que seja a sua dimensão, cujas características recomendem, sob o ponto de vista técnico e econômico, a exploração florestal racionalmente realizada mediante planejamento adequado. Então, se está sendo feita ali a recomendação técnica para aquela região é exploração florestal, não vai ser considerado inexplorado, e mesmo que seja superior ao tamanho máximo, ele não vai ser considerado latifúndio. Então, se for feita uma exploração florestal racionalmente realizada, que seja recomendada do ponto de vista técnico e econômico para aquela região, com planejamento, não vai ser considerado latifúndio. Mas também, ainda que de domínio particular, o imóvel rural cujo objeto de preservação florestal de outros recursos naturais haja sido reconhecido para fins de tombamento. Então, se houve o tombamento pelo órgão competente da administração pública para que ali fosse feita preservação florestal e preservação de recursos naturais, também não vai se considerar latifúndio, beleza?